Oi, pessoal! Sejam bem-vindas a mais uma aula da nossa jornada dos 22 arcanos maiores do tarô com o seu colagem. Hoje a gente fala sobre a carta 8 e a gente também falou sobre a carta 8 na nossa aula passada, em que a gente falou sobre a justiça. Então, a justiça e a carta da força, que vamos falar sobre ela hoje, são duas cartas que, em diferentes vertentes, tem o número 8. Então eu decidi trazer as duas em seguida, ao invés da gente trazer a carta da força só depois da roda da fortuna, que é a carta de número 10. Então hoje a gente vai falar sobre a força nesse aspecto também de anteriormente ao número 8, a gente tem o número 7, que é a carta do carro. Então, lembra que na carta do carro a gente tem o domínio do corpo, do instinto, numa função até mesmo psíquica de saber a direção a partir de observar diferentes perspectivas. Então a gente tem claro e o escuro, né? Muito evidentes na carta, nesse arcano, e conseguimos ali direcionar aqueles dois cavalos para uma mesma direção para que a gente possa se movimentar. E isso acontece a partir de um alinhamento, né? A carta da força, de número 8, sendo seguida da carta do carro também, em algumas vertentes do tarô, vai trazer justamente esse trabalho interno, resultado desse trabalho interno, quando nós somos inundados de poder pessoal, certo? Então, por exemplo, aquilo que a gente escolhe no carro, a gente vai sentir as consequências dessa escolha e isso movimenta o nosso emocional de alguma forma também. A carta da força, ela não está conectada apenas com o emocional, porque os arcanos maiores, eles são energias regentes, são energias, inclusive, que não tem muita borda. Claro que tem as suas características, cada um se caracteriza da sua forma, mas é diferente, por exemplo, quando a gente olha para os arcanos menores, em que a gente tem os naipes, e esses naipes contam uma história, nos arcanos maiores, a gente tem um outro tipo de energia, que é uma energia mais divina, maior dentro de um aspecto, e não exatamente aquilo no físico com exemplos, né? Como os arcanos, que a gente tem as cenas, a gente tem, né, outro tipo de leitura. Então, a carta da força, ela vem trazendo justamente a sustentação dessa escolha, até mesmo no dia a dia, o que que a gente precisa fazer para sustentar esse poder pessoal, que ali na carta do carro a gente consegue ver que tem um homem que está segurando as rédeas da sua própria vida. E para que ele tenha esse posicionamento de responsabilidade, por exemplo, a carta da força, ela vem falando sobre essa capacidade de sustentar sem dominar esses instintos, que são muito importantes para direcionar o nosso caminho. Então, o arcano da força, ele vem com algumas palavras-chave, como, por exemplo, coragem, persistência e até mesmo a sensibilidade, uma vez que é necessário essa coragem para se permanecer no seu lugar. E, inclusive, de conseguir sentir tudo aquilo que está relacionado com as coisas que você vive no seu dia a dia por você ser quem você é e se manter firme no seu lugar diante dessa intensidade que é sua. Então, a força, ela vai nascer dentro da consciência do pertencimento, da autoestima, da sensibilidade e até mesmo resiliência e até mesmo identidade e não da violência. Então a gente tem nessas cartas
exemplos, né, de a gente vê na imagem pessoas que estão se relacionando com esse leão. O leão sendo um animal de poder, que também na astrologia, né, a gente consegue ver isso a partir do signo de leão, que está se relacionando com o sol, que se relaciona com a nossa criança interior, que se relaciona com a gente estar no nosso centro e, inclusive, num lugar de vitalidade, de poder, né? Então, a gente está falando aqui sobre um animal que nos dá força e coragem para ir atrás daquilo que a gente também precisa e também fortalece a nossa autenticidade. Porque quando a gente olha astrologicamente falando, né, o eixo de Leão e de Aquário, Aquário sendo esse lugar do pertencimento coletivo, é muito importante que, para que a gente pertença ao coletivo, que a gente se auto-pertença, né? Que a gente, e tudo aquilo que está envolvido com o auto, auto-pertencimento, autonomia, autoestima, né? Tudo aquilo que envolve quem nós somos dentro daquilo que nos forma por identidade. Então, a carta da força vai trazer, inclusive, a necessidade de ser responsável, né? A potência que vem acolhendo o instinto ao invés de reprimir e direciona esse instinto para algum lugar. A gente vê na carta uma mulher que não briga com o leão. Ela toca ele de maneira gentil, com calma, e justamente assim ele confia. É como se fosse essa dinâmica interna com a nossa própria criança interior, que tá sempre querendo alguma coisa, tem ali as suas infantilidades, bem em aspas, porque é como se a gente tivesse o tempo todo tendo que dialogar com essas nossas vontades, nossos instintos, e aí a gente entra no ponto dos vazios e toda a nossa fome, né? Então, essa fome de leão. E a maneira de lidar com essa criança, a melhor maneira de lidar com essa criança que existe dentro de nós é a partir desse lugar sensível e calmo dentro de, por exemplo, um alto maternar. Então a gente vê também a representação de uma carta em que a carta da força está no aspecto mais sombra, em que a gente vê um homem que segura o leão com muita força. Então, na sombra, a carta da força vai trazer, e com muita força, né? A carta da força pode se manifestar como essa grande necessidade de controlar as emoções, num ponto até de reprimir os desejos, e isso vai causando explosões emocionais, compulsões. Quando você não escuta com sensibilidade, com gentileza, esses impulsos que existem dentro de você, a carta da força mostra, num aspecto sombra, que existe uma agressividade que, por ser extremamente contida, leva a uma compulsão e até mesmo a um tipo de endurecimento emocional. Então, a pessoa vai ficando apática, você pode estar passando por uma situação que sai a carta da força e mostra, olha, então aqui é necessário, né? Não sustentar tudo sozinha, por exemplo, se sair, se a partir, quando a gente está embaralhando o oráculo, a gente vai sentir dentro da nossa questão, e se sair a carta da força no negativo, né? E dentro da nossa sensibilidade a gente sente, né? Essas coisas. Pode ser que você esteja sendo muito dura com você, pode ser que você esteja resistindo muito aos seus desejos, pode ser que você esteja com medo de si mesmo. Pode ser que você esteja lidando com as suas questões de maneira muito fria, e isso vai gerando uma sensação de falta. Então, a carta da força na sombra, ela vai esvaziar cada vez mais nosso poder pessoal, entende? Então, aqui a força no positivo, ele vai trazer, inclusive, a possibilidade de controlar os nossos impulsos
sustentando uma voz gentil e amorosa perante aquilo que está acontecendo com a gente. Então, a mulher, aqui nas representatividades das cartas desse arcano, vai representar a consciência dos ciclos da natureza, da nossa fertilidade, do bem viver, do bem-estar. Vai representar a presença da Mãe Terra, da Mãe Divina, que existe uma calma e uma paciência para esperar. A mãe, ela que é aqui na mulher, dentro de um aspecto feminino, ela vai receber. Então ela está disponível emocionalmente, né? Eu me lembro do signo de Touro, por exemplo, que tem um chakra cardíaco que a gente falou na carta da Imperatriz, né? Então essa mulher, ela pode ser essa representação da nossa imperatriz, né, também. Então dá para fazer também essa, só para entender um pouquinho melhor. E mostra que é muito mais interessante para a gente, para nossa qualidade mental, emocional, física, acolher os nossos sentimentos do que lutar contra eles. É muito mais transformador você ser suave, presente e acolhedora, firme dentro dessa presença e firme dentro dessa posição que você toma diante da vida do que lutar contra tudo isso numa premissa de querer controlar o que acontece. Então, aqui a carta da força também traz, dentro das suas representatividades, o símbolo do infinito, que vem trazendo a conexão espiritual, né? É um equilíbrio entre essa matéria e a consciência. Ou seja, é, e aí a gente volta um pouquinho para a carta do carro. Entender que existe o preto e o branco ao mesmo tempo e equilibrar, né? A gente tem falado sobre essas escolhas, então equilibrar a responsabilidade com desejo. Aqui a carta da força, ela vem mais uma vez lembrando a gente que quando o instinto e a alma caminham juntos, é exatamente esse equilíbrio que não é, eu não vou comer nunca um chocolate, por exemplo. Então, o meu leão tem fome de chocolate, ou o meu leão tem, ele sente muito. Como que é o seu leão, né? Como que você vai lidar com as suas vontades e seus desejos sem reprimir totalmente eles, mas sim num molejo, né? Assim, como se fosse uma dança. Inclusive, essa carta, ela também tem um oráculo que, se eu não me engano, tem uma pessoa dançando. Porque a cada força, ela é justamente sobre isso. Como é que eu danço com esses instintos e essas vontades sem, por exemplo, me mimar demais, né? Ou sem soltar o leão, ou ser devorado por esse leão, né? Sem ser devorado por esse leão, mas também não controlar ele a ponto de não sentir a vida que existe dentro de mim. Porque o leão ele vem representando essa vitalidade, né? Então, a carta da força no nosso corpo e na nossa vida, ela, no momento em que você estiver embaralhando os oráculos, ela vai aparecer inclusive no aspecto positivo, que existem emoções que estão pedindo atenção, pedindo expressão. Tem algumas necessidades de impor alguns limites. E pensando nos limites como o custo-benefício, como a saúde, né? Por exemplo, existe sempre uma troca que você faz. Se você está fazendo uma atividade física, acordou num dia, não tá muito com vontade de ir, você tem que pensar, poxa, o quanto que eu vou gastar, porque você vai abrir mão, né, de um conforto, mas você também vai ganhar ali. Então, é importante, quando a carta da força sair para você, olhar o que que eu estou fazendo em relação ao custo-benefício que me cabe, o que é melhor para mim. Então, a carta da força
vai sempre levar a gente para um reencontro com essa autoestima, com aquilo que existe dentro de nós, e inclusive essa fome que a gente tem de vida, desse desejo, dessas questões que permeiam até o fato da gente ter um corpo, né? E tá aqui nessa vida e tudo, é, que despertam dentro da gente uma raiva. E essa raiva, ela é muito importante para definir os limites, para se posicionar e também para mostrar quem nós somos numa espécie de posicionamento saudável, confiante. Aí a gente volta para tudo aquilo que tem o alto, autoestima, autonomia, né? Então a carta da força, ela também vai te chamando, olha, vamos ter um pouco mais de independência. Então, ser menos codependente emocionalmente, se eu tô sentindo alguma coisa, eu vou parar, eu vou respirar fundo, eu vou me acalmar e eu vou aprender a lidar com essa emoção, com essa vontade, com esse desejo e vou entender de que forma que eu, como adulto responsável por mim mesmo, vou lidar com esses impulsos que existem dentro de mim. Então, é, a Carta da Força, ela vem, inclusive, trazendo umas reflexões, né? O que que dentro de mim tá precisando de mais acolhimento? Qual que é a potência que existe dentro de mim que eu ainda não ocupei? Eu ainda não ocupei o meu espaço, porque eu tenho medo. Então, a Carta da Força, por ser relacionada com o leão e com a criança interior, também vai trazer esses aspectos, ainda que precisam ser desenvolvidos, do medo do nosso poder pessoal, que vai nos afastando de quem nós somos, né? Então, espero que tenha feito sentido. Agora vocês vão fazer o cartão de chocolate com a Maísa. Qualquer coisa, eu tô por aqui. Beijinhos.